Um, dois, três, começou. Bom dia, Elvio Tamoio. Bom dia, Antônio Martins. Hoje é sexta-feira, dia 29 de julho. Hoje acertei. Dia 29 de julho, são 7 horas Do segundo semestre. 7 horas e 38 minutos aqui no interior de São Paulo, no centro do estado de São Paulo. Em São Paulo também deve estar 7 horas e 38 minutos, né? Mais ou menos. Eu. Bom, Antônio, fizemos aí a primeira semana do Jornal da Manhã, né? Estou aqui, inclusive, com uma série de pautas, né? Que você trouxe aqui durante essa semana, e eu gostaria de começar a discutir algumas pautas que foram até ressoaram aqui, teve algumas, eu andei passando algumas do nosso jornal, da nossa conversa, surgiram algumas pautas, né? Acho que dessa semana que nós anunciamos aqui, acho que tem algumas notícias que não são tão novas assim, que são notícias que já vêm sendo aventadas desde a década de 80, por exemplo, né? Uma delas é a questão da água, a questão da guerra da água, que você trouxe, né, essa conversa para a gente. Depois falou um pouco a respeito também, né, dentre outros assuntos que eu estou aqui anotando, as pesquisas eleitorais, você comentou as pesquisas, agora parece que estamos vivendo sobre eleição, né? Vivendo um quadro novo, falou da crise da Itália, da China e o chip, enfim, falou da volta dos trens, da privatização das praias, que deu uma repercussão bastante interessante. Antônio, dessas notícias que nós levantamos aqui, né, dessas notícias que eu já trouxe, o que mais chamou atenção nessa semana? E aí a gente começa a falar para a próxima semana o que vai chamar atenção para essa nossa conversa para a semana que vem. O que mais te perturbou as ideias nessa semana? Foi a questão da água, Elvio, por dois motivos. Primeiro, porque está surgindo, numa cidade que pode ser emblemática, carregada de sentidos, Ouro Preto, uma luta da população pelo direito à água, em resposta à tentativa de privatização e de cobrança extorsiva. Eu acho que isso é uma novidade muito grávida de futuro. Nós temos que nos preparar, porque com a lei do Bolsonaro vem aí uma ameaça de privatização geral. O Brasil é o segundo país, né, com mais água doce disponível do mundo. O primeiro é o Canadá, mas nós temos dois aquíferos gigantescos, que é o aquífero Guarani e o aquífero de Alter do Chão, da Amazônia. E isso é cobiça. Como você disse naquele programa, isso desperta a cobiça internacional. Então, o fato... a gente devia ter música aqui, viu? Estava vendo aqui, numa das listas que eu assino, o Juarez Guimarães postou uma música do Zeca Afonso chamada Os Vampiros. Os Vampiros é um melô da oligarquia financeira. Eles comem tudo e não deixam nada. Depois, se você quiser, eu ponho aqui para você ouvir. Há o risco de esses grandes grupos financeiros, esses grandes fundos, cobiçarem. Há o risco não, eles já estão cobiçando, já estão, inclusive, se apropriando das reservas de água. Que a população de Ouro Preto reagiu. Isso aí precisa ter visibilidade. A segunda questão é essa: a mídia não dá visibilidade para esses fatos. A mídia oculta esses fatos. Como a gente discutiu aquele dia, esse tema era para ser matéria de capa do jornal, não do Jornal Nacional, mas de um jornal sério da televisão, por vários dias. Cada uma das ações que foram realizadas lá precisam ser conhecidas, são fatos importantíssimos, muito mais importantes que a grande maioria das bobajadas que esses jornais tratam. Então, eu fiquei muito contente, porque Outras Palavras pôde dar esse assunto e a partir de uma matéria muito bem construída. Daqui a pouco eu pego aqui o autor para a gente rememorar. Antônio, você fala, né? Você está colocando a questão da mídia, a mídia não dá destaque e tal. Eu me lembro, inclusive, numa época que a gente, nos anos 80, isso, quando os movimentos, né, sejam os movimentos políticos, os movimentos culturais,
quando eles se queixavam durante as manifestações a falta de cobertura da mídia, que era óbvio que a mídia, essa mídia que muita gente chama de a mídia latifundiária, né, não ia dar cobertura para esse tipo de coisa. Agora, Antônio, você está, desde a década de 80, você atua, tanto no jornalismo formal, né, quanto no jornalismo independente, buscando alternativas, né, para poder fazer com que essa notícia chegue efetivamente, né, à população de uma maneira geral, não especificamente a um gueto, né. Qual que é a grande dificuldade, Antônio? Já que nós estamos lançando um jornal também aqui pela manhã, qual é a dificuldade de se estabelecer ou de se concretizar? Porque você é um batalhador. Eu fico puxando sardinha bastante para o teu lado, porque eu tenho um respeito muito grande pelo seu trabalho nesse aspecto. Você é insistente, né? Você está ali, está construindo, está buscando uma forma alternativa de construção de uma mídia, de fato, uma mídia que não seja uma mídia oportunista, né? E que vai para o lado... Qual que é a grande dificuldade? Dado que, por exemplo, na Conferência Nacional de Cultura 2005, acredito que você devia estar por lá, né, os delegados elegeram como a primeira prioridade a democratização da mídia. Né? A primeira pauta, que foi das 10 pautas mais relevantes, a primeira, estrondosamente, a mídia. E não houve essa democratização da mídia, a gente está enfrentando ainda esses modelos. Será que é porque o projeto... Esse projeto, que podemos chamar, é um projeto, obviamente, de Brasil, de agroexportador, essa coisa toda, ele impede que essa mídia seja efetivamente democrática, porque ela seria o grande condutor para uma formação, para uma informação, ou você discorda completamente do que tudo que eu estou falando? Eu concordo com tudo. Eu acho que o primeiro fator é a sociedade oligárquica, né? Realmente... Nós vivemos num país tão desigual, em que ele é tão rico e é apropriado por tão poucos, que precisa ter uma carga de ideologia muito forte para segurar essa onda, né? Se não tiver uma pressão ideológica o tempo todo, distorcendo os fatos, apresentando de outra maneira e apresentando de preferência para os interesses deles, de uma maneira bem convincente, isso não se segura, o circo cai, a lona cai, desaba. E para esse discurso continuar vivo, não pode ter dissidência. Claro que a gente pode fazer esse programa aqui, mas a gente não pode ter acesso aos canais e aos recursos que permitem que um ponto de vista, uma observação da realidade de uma outra maneira tenha repercussão popular. Aí, bom, esse é o primeiro fator. Como você disse, está presente desde os anos 80. Tem um segundo fator que eu acho que diz respeito às nossas debilidades, né? E é um fator principalmente político. Eu acho que nós não fomos capazes ainda, isso aí é como projeto emancipatório, como esquerda, não sei se esse nome ainda é apropriado, mas como projeto de quem quer superar o capitalismo, de conseguir construir agendas que mobilizem a maior parte da sociedade. Eu tenho uma impressão que a agenda principal é o comum, é a ideia de que tudo deve ser de todos. Não é mais a ação dos trabalhadores. É a apropriação pelo conjunto da sociedade da riqueza que é produzida pelo conjunto da sociedade. Isso se traduz em garantir saúde de excelência para todo mundo, em garantir educação de excelência, em garantir um conjunto de transformações de infraestrutura. As cidades são um exemplo dessa necessidade de infraestrutura, né? A periferia é a senzala, não tem... Mas isso não bate de uma certa maneira. Por exemplo, teve uma declaração agora, no recente, de um empresário, não vou lembrar o nome dele agora, né? Que ele falava que o grande projeto seria a ampliação da desigualdade, né? Ampliação? O que fez, eu esqueci o nome dele agora, infelizmente, mas foi essa semana que deu a entrevista, final de semana passada,
ele deixa claro que ele fala, olha, o que nós precisamos do Brasil, e por isso que nós temos o Paulo Guedes, é no sentido de ampliação dessa desigualdade. Então, esse conflito do jogo de poder, né, entre aquilo que se quer implementar enquanto sistema, como uma imprensa democrática, você que está há 30 anos no jornal, você consegue ver um avanço, você encara uma mudança nessa postura, por exemplo, desse jornal que costuma se chamar de jornal independente, jornal alternativo, essa coisa toda. Você consegue ver um avanço nisso? Eu consigo ver esperança. Só para terminar aquele raciocínio anterior, que eu acho que isso que você falou ajuda, inclusive, a reforçá-lo. Nós não estamos sendo capazes de propor um horizonte político novo para as pessoas. E eu acho que tem surgido alguns fenômenos na sociedade que a gente precisa estudar e incorporar. Há algum tempo surgiu o fenômeno do rap, fenômenos como os Racionais, como o Mano Brown e tal, foram muito mais capazes de sensibilizar as pessoas, em especial a juventude, do que o discurso tradicional da esquerda. Então a gente não deve ficar com raiva disso, a gente tem que ver, incorporar isso e aprender com o Mano Brown, por exemplo. O rap não tem mais a mesma força, mas fenômenos, por exemplo, como o Felipe Neto, que surgiu da indústria do brinquedo, uma coisa horrorosa, mas foi evoluindo e se transformou num crítico muito sagaz da realidade brasileira. A gente precisa entender que talvez esse seja um dos canais para a construção de uma comunicação. Felipe Neto rompe a bolha da Globo, por exemplo. Ou fenômenos, para falar uma coisa muito mais recente, uma coisa surpreendente, maravilhosa, a Anitta. O papel que a Anitta tem desempenhado em quebrar o domínio do bolsonarismo nas redes sociais. A Anitta surgiu de uma ação que não tem nada a ver com a política e se transformou numa empresária de si mesma, extremamente bem-sucedida, com repercussão internacional. É uma pessoa politicamente sensibilíssima. Então, eu acho que são sinais, assim, são antenas de uma nova comunicação possível. E a gente tem que estar muito aberto a eles e aprender com eles. Então, porque, por um lado, tem os oligopólios da comunicação, inclusive, que bloqueiam. Por outro lado, tem gente que, de forma crítica e de forma surpreendente, está quebrando esse oligopólio. De que como que a gente vai conseguir, a partir desses elementos, dessas pecinhas de um quebra-cabeça, montar um quadro geral de um novo projeto para superar o capitalismo? Essa é uma tarefa, é uma pergunta de $1 milhão. Pois é, e aí, na tentativa de responder, você traz aqui, inclusive eu estou vendo aqui na página de Outras Palavras, né? Você está trazendo aqui um artigo, né? Boaventura, as transições opostas do século XXI. E você trouxe, acho que anteontem, se eu não me engano, o novo livro do Ladislau Bal, né? Ladislau Dauber, né? Aliás, o Ladislau, o dia que eu encontrar, eu quero pedir várias vezes desculpa para ele, porque eu vivo confundindo, eu conheço ele há muito tempo, inclusive, e vivo confundindo. Mas, então, trazendo esses livros, você comentou o livro do Ladislau. E esse que você colocou aqui, porque você, como o redator, é que define as páginas, e você pôs aqui, né, um artigo, né, a respeito das transições opostas do século XXI, né, do Boaventura. O que é esse artigo, meu querido? Conta para nós. Tudo bem que nós vamos ler aqui, né? Inclusive, aliás, com uma belíssima ilustração da Luke Barosky, né? O que é esse artigo, meu querido? Olha, o que quer dizer? Muito bacana esse artigo. Uma tentativa de entender, de dar chaves assim para entender os fenômenos que a gente está vivendo e sem essa compreensão a gente não vai conseguir interferir e agir.
Boaventura parte da ideia da transição. Ele fala que, em determinados momentos da sociedade, aquelas ideias, não só aquelas ideias, mas aqueles processos sociais que estão estabelecidos, às vezes por muitos séculos mesmo, começam a se erodir, começam a não se realizar plenamente, começam a apresentar fissuras, e vai surgindo de dentro deles, é uma ideia dialética, né? Vai surgindo dentro deles mesmo, da barriga deles, vão surgindo outros processos que acabam se impondo, porque eles correspondem mais digamos assim, ao novo estado do mundo. Ele dá alguns exemplos. Ele fala as transições, as grandes transições que a gente conhece, são transições como a transição do mundo antigo para o feudalismo, a dissolução do Império Romano, depois a crise daquele mundo feudal e vai surgindo o capitalismo, as transições do capitalismo para o chamado socialismo real e tal, com todas as suas contradições, as transições das ditaduras para as democracias. Só que ele diz que no século XXI, nessas primeiras décadas do século XXI, tem duas transições que se impõem. E estão na pauta geral, pelo menos do Ocidente. Uma é a transição das antigas democracias para as novas ditaduras, entre aspas. Novas. São ditaduras diferentes. Não são ditaduras, a maior parte delas, a do Brasil, por exemplo, a dos Estados Unidos, que matam os oponentes, que censuram a mídia, mas elas vão criando estados de exceção e estados de restrição das liberdades. É o que a gente está vivendo aqui. Então, essa é uma possível transição de caráter muito regressivo. Evidentemente, é um retrocesso terrível. E a segunda, que também marca o nosso tempo, é a transição da antiga ideia de progresso, aquela ideia que a gente podia produzir mais, que os recursos eram infinitos, que a própria Terra era infinita. Ela vai sendo substituída, e isso tem repercussão em setores muito amplos da sociedade, pela ideia de justiça social e ambiental. Então, o que importa não é o progresso, não é o crescimento, é um novo padrão de utilização das riquezas que são produzidas por nós todos para garantir uma nova relação com a natureza, em especial uma nova relação do ser humano com ele mesmo, uma redistribuição, uma vida digna para todo mundo. Aí ele diz, são duas transições contraditórias. E ele mostra que aqueles que querem realizar a segunda, ou seja, a transição da ideia de crescimento para a ideia de justiça social e ambiental, tem que bloquear a primeira transição. Isso é muito interessante. E, nesse sentido, até o próprio capitalismo já está dizendo que ele não tem tanto recurso assim para ficar esbanjando. Assim, vamos começar a fazer essa... Agora, dentro disso, Antônio, dentro dessa... Como você fala que eu não li o artigo, tem que ler, obviamente, né? Mas você está dizendo, eu imagino aqui que o Boaventura está dizendo assim, olha, o útero seco do capitalismo, né, vai produzindo novos, etc. Aí, quando a gente sai desse campo da coisa mundial, do capitalismo mundial, e puxa para a nossa república, ou a nossa republiqueta, né? A gente está com quanto? 200 anos de república? Não, quase 200 anos, 100 e poucos anos de república. Aí a gente já fez um levantamento aqui da quantidade dos presidentes durante a República, dos presidentes que foram eleitos, né? E aqueles que conseguiram chegar ao final do mandato. O que nós vemos no quadro é que reforça um amigo nosso que diz que a cada 3 anos ou tem uma tentativa de golpe ou um golpe, né? A República sempre está nesse equilíbrio. Pensando nesse conjunto, Boaventura,
pensando essa questão do capitalismo, esse nosso desenrolar histórico de que a cada 3 anos ele tem um golpe, etc. e tal. Ontem aconteceu mais uma vez, Antônio, que com certeza você já deve ter visto várias vezes, porque eu que não estou tão na imprensa já vi, a famosa a lista de assinaturas, né? Chamando, inclusive conclamando pessoas das mais variadas, né, expressões, estavam clamando pela manutenção da democracia. Precisamos garantir a manutenção do processo eleitoral, precisamos garantir, ou seja, o capitalismo, ou seja, os donos do capital, né, se juntando no sentido de fazer uma defesa à democracia. O capital no Brasil está ficando extremamente democrático, ou é só impressão minha? Olha, não é isso, Elvio, mas eu acho que tem uma importância nesse documento. Nesse descolamento, digamos assim. Esse descolamento não é a importância maior. E eu acho que muita gente se ilude achando que isso vai frear o Bolsonaro. No mundo todo, hoje, nós temos duas direitas que, quando elas se unem, elas são muito potentes, poderosas e podem nos destruir. Você tem uma direita neoliberal, que é a que criou as condições para corroer a democracia, é essa gente, os banqueiros. A Febraban, por exemplo, é o símbolo máximo disso, os bancos que estão ampliando seu lucro cada vez que a sociedade desce mais um degrau rumo à pobreza, eles sobem mais um rumo à desigualdade e à opulência, né? Não é riqueza. Essa é uma direita. A outra direita é a direita fascista, que está muito associada com essa, muitas vezes. Mas há contradições entre elas. Por exemplo, os donos do Itaú, o Itaú se pinta como um banco moderninho, o Itaú jamais vai concordar com as práticas homofóbicas do Bolsonaro, por exemplo. Ele vai se submeter se ele for obrigado. Mas se for possível cavar uma fenda entre esses dois setores, é muito importante para a gente, porque a gente luta melhor com eles divididos. Então, eu acho que o Bolsonaro fez tanta barbaridade, ele fez tanta barbaridade o tempo todo, mas a partir, em especial, daquela pataquada com os embaixadores, que tem um conjunto da oligarquia financeira, da direita neoliberal, que está se afastando dele. Eu acho isso muito importante, muito bom que seja estimulado. Por outro lado, continuo achando que fator decisivo para derrotar o Bolsonaro é a consciência da maioria, é você difundir entre a maioria da população a ideia que tem um projeto alternativo. Para que esse projeto alternativo cole, ele tem que ser enunciado mais claramente. É preciso dizer o que vai representar um governo Lula do ponto de vista da maioria da população. O Lula, às vezes, faz isso. Quando ele faz isso, ele faz muito bem, como foi, a gente analisou aqui a entrevista para o UOL, mas muitas vezes ele joga sozinho, ele é absorvido por essa necessidade de fazer essas articulações todas e tal. Por que é mais importante a articulação popular? É porque se houver esse setor, esses banqueiros, esses neoliberais que estão se afastando do Bolsonaro hoje, eles são extremamente volúveis, como você está cansado de saber. Eles se adaptam, com certeza, a um regime fascista. Se o Bolsonaro tiver força, ele quer. Se o Bolsonaro tiver força para dar um golpe, esse setor, você acha que o Itaú vai resistir? O Bradesco vai resistir? Os grandes grupos que privatizaram o Estado brasileiro, eles vão aderir, com certeza, ao Bolsonaro. Então, é importante, porque desgasta, impede, ajuda a ganhar certos setores da opinião pública, principalmente da classe média, por exemplo, que são muito influenciados por esses setores e começam a se descolar. Eu acho
que a gente deve gostar de surgirem essas articulações, mas saber que não é por aí, que o nosso dever de casa, digamos, para usar uma expressão neoliberal, o nosso dever de casa é conseguir projetar uma ideia de futuro do Brasil e apresentá-la, e dialogar a respeito dela com a maioria da população. Bom, e quando você fala projetar, e quando você fala de a gente apresentar, obviamente, num processo, num sistema eleitoral, né, o momento exato de se apresentar uma proposta para o país, o momento de chegar, né, e falar, ó, está aqui, né, a minha proposta, aqui meu caminho, eu acho que, acredito eu, até comentando esses dias, eu estava dizendo que acho que um grande erro, cracho, sei lá que nome que é, do Ciro Gomes, nesse caso, é saber que o cara tem uma proposta. Podemos até, eu não concordo, ou você concorda, ou não sei quem não concorda tal, mas é um cara que tinha uma proposta, né? Fez um livro, inclusive, seguindo até um pouco aquela ideia do Lula em 2002, né? Que saiu aqueles cadernos, inclusive da área de cultura e tal, de apresentar uma proposta para o país, efetivamente. Olha, nós temos eleições a cada 2 anos, né? Ou é uma eleição municipal, ou é uma eleição, né? A gente tem uma eleição que nós poderíamos estar renovando essa conversa, etc. E tal. No entanto, o Ciro parece-me, eu não entendo muito de política, mas parece-me que o Ciro de novo comeu bronha, né? Porque ele tinha ali a proposta de apresentar um projeto, de surgir até como o isentão, seja lá o nome que for, ele diz, olha, nem fulano, nem Beltrano, está aqui a minha proposta, e defender a proposta dele, né? Infelizmente, ou historicamente, a política fica nessa coisa de atacar, porque fulano é ladrão, Beltrano é corno, não sei o que parece isso. Você concorda com isso? Você acha que perdeu mais uma vez, a terceira, talvez a última, né? Oportunidade do Ciro apresentar uma proposta efetiva, por exemplo, mais que a gente discorde ou concorde com ele, né? E aí ele vai, bom, o cara começou na arena, inclusive, nós não podemos esquecer disso, né? Mas como é que é? Você concorda? Você acha que ele perdeu essa oportunidade de apresentar essa proposta que nós estamos falando de país? Eu acho que o Ciro não está derrotado, Elvio, mas ele está equivocado. Aí tem várias questões, né? Eu acho que ele se ressente com justiça do boicote que o PT promoveu contra ele na eleição passada, quando ele era realmente o candidato mais capaz de derrotar o Bolsonaro, e o PT fez isso por uma atitude, ao meu ver, sectária, né? Já naquela época, a missão, digamos assim, que a gente tinha nas eleições era derrotar a extrema-direita. Não é simplesmente para impedi-la de conquistar o Estado, é porque ela, estando no comando do Estado, ela dita a pauta muda completamente. Então, a gente passou os últimos 4 anos correndo atrás do Bolsonaro, correndo atrás das boiadas, as boiadas passando e a gente correndo atrás. Ou seja, uma pauta horrorosa, em que você esquece tudo aquilo que você projeta para o país, porque você fica obrigado a se defender, e na maior parte das vezes as boiadas passam. Porque o Ciro se ressente disso, e eu concordo com ele, não precisou concordar, as estatísticas estão aí. Ele era claramente o candidato com mais chances de derrotar o Bolsonaro no segundo turno. Bom, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o conjunto das ideias dele, por isso que eu digo que ele não está derrotado, as ideias não morrem, e a política não se faz só a cada 4 anos. Essas ideias que estão no livro dele, elas precisam ser defendidas junto à sociedade, não só no poder, não só no Palácio do Planalto. Então, ele pode perfeitamente, ele está com 8% de votos, segundo o Datafolha, 9%, segundo os outros institutos. É uma força política notável, inclusive num processo de polarização política, ele tem mantido isso. É muito extraordinário, é uma força muito relevante. O que eu acho
é que ele tem se equivocado e ele pode dissipar essa força ao equiparar o Lula ao Bolsonaro, a dizer que não vota no Lula nem no segundo turno. Eu acho um desperdício. E eu acho que o Ciro, num projeto de reconstrução nacional, ele vai ser uma pessoa importantíssima, inteligentíssimo, articulado, realmente portador de um projeto. Também discordamos de várias coisas, um projeto meio da velha linha desenvolvimentista e tal, mas para o Brasil de hoje, porque para a realidade que a gente está, é um projeto importantíssimo. Então, eu acho que a gente tem que ver o Ciro assim. Ele tem... Acalmado. Na verdade, ele precisava estar acalmado, né? Porque nesse momento, inclusive, está brigando com os irmãos lá no Ceará, inclusive... gente, ele surtou, de vez em quando ele surta. Então, o Lula realmente é uma figura que ele virou e falou calmante, né? Ciro Gomes, calmante. Bom, meu querido, é o seguinte, nós vamos entrar aqui na terceira parte desse primeiro tempo, né, que eu faço de 15 em 15 minutos aqui, vou me controlando. É o seguinte, a gente fez esse jornal essa semana, até para montar, para a gente se acostumar, manter toda a estrutura desse jornal e tudo mais tal. Porém, eu distribuí para algumas pessoas em várias outras regiões, inclusive até fora do país, pessoas que para acompanhar a nossa prosa ou as gravações que, por enquanto, aqui está no seu canal e tudo mais tal. E aí, obviamente, que vem uma coisa que deveria ter sido feita na segunda-feira, mas eu vou começar a fazer na sexta, tá certo? Que é mais ou menos esses últimos 10, 15 minutos que nós temos aqui de prosa, contar para as pessoas um pouco o que é o Outras Palavras, né? Ao que se propõe o Outras Palavras, quanto tempo tem o Outras Palavras, porque me perguntaram bastante isso, né? Afinal de contas, isso tem a ver com o quê? Eu falei, olha, uma das coisas que eu tenho certeza é que mesmo sem consultar o Antônio, deve ter a ver com a música, né? Do que me chamava a atenção, que é a música do Caetano, que chama-se Outras Palavras. É isso mesmo? Como surge o Outras Palavras? Contar um pouco do histórico do Outras Palavras nesses 14 minutos que nós temos aqui. Conta para nós. Olha, Outras Palavras, ele vem de uma tentativa de construir uma imprensa alternativa, um jornalismo alternativo. Hein? Que ano que é isso? Que ano que é? 2010, estamos com 12 anos. Seja claramente, a gente chama de pós-capitalista, né? Porque eu acho que o rótulo socialista perdeu muito o significado. Tudo é socialista. O Tony Blair era socialista, o Delfim Neto se dizia socialista fabiano, a Coreia do Norte é socialista, o Stalin era socialista. Então, e o que é o pós-capitalismo? A ideia de que o capitalismo está em crise muito profunda, mas ele se transformou tanto nos últimos 30, 40... Dois aspectos. Primeiro, ele se transformou demais nos últimos 30, 40 anos, e a forma de superá-lo é muito distinta dos projetos que a gente tinha nos séculos passados. Não é uma classe, não é a classe operária que vai parar a produção, não é somente pela conquista do Estado, embora o Estado seja muito importante, seja muito decisivo, mas é preciso superar essas relações. E essa superação não se faz simplesmente num momento mágico da revolução. Ela precisa começar desde já, inclusive porque ela precisa acumular força, experiência. São novas relações sociais, você está cansado de viver isso. No interior do próprio capitalismo vão surgindo novas relações sociais que não são marcadas pelo lucro, que não são marcadas pela competição. A sociedade está cheia disso. O Paracatu Zoom é um exemplo disso. As pessoas estão imersas no capitalismo, elas têm que ganhar a grana delas, elas têm que pagar os boletos no final do mês, elas se submetem a relações capitalistas de todos os tipos, mas isso é uma parte da vida delas. Elas têm uma outra parte da vida em que elas cultivam, mantêm, praticam, cultivam e valorizam outro tipo de relação. Relações cooperativas, por exemplo, relações não ligadas à ideia, à lógica fria da mercadoria, relações de amizade, relações de amor. Tem um conjunto muito forte de relações sociais que hoje são submissas à lógica dos mercados, mas que elas afloram
e elas precisam ser cultivadas desde já. É diferente da velha tradição socialista, que ela dizia que tudo isso era pouco relevante, porque o mais relevante era acumular forças para o momento, que eu acho que aquela ideia era como se fosse uma versão laica do juízo final, um momento em que a gente ia virar a página e a água iria virar vinho, que era o momento da Revolução. Não é assim. Inclusive, porque um dos grandes problemas aí é o segundo fator. Não é só que o capitalismo se transformou nos últimos 30 anos, mas é porque, se a gente faz um balanço das experiências do socialismo real, a partir de 1917 até 1989, a gente vai ver que essas experiências eram chamadas socialistas, mas as relações capitalistas estavam lá dentro. As relações de competição, as relações de subordinação dos outros, né? As relações de poder muito semelhantes às relações capitalistas. Não quer dizer que essas experiências não tiveram pontos muito importantes, e esses pontos serão recuperados num outro projeto, num outro processo. Por exemplo, a redução da desigualdade é notável nessas experiências socialistas. Alguns sinais de cooperação internacional que elas desenvolveram são muito notáveis também. Mas esse projeto tem que ser atualizado. Então, o pós-capitalismo é uma pista, digamos assim, não é um projeto, é a ideia. Primeiro que é preciso o mundo, vamos esquecer essa ideia de que é mais fácil acabar o planeta do que acabar o capitalismo. Não, o capitalismo pode acabar, sim, mas não vai ser num momento mágico. E esse fim do capitalismo pode começar a ser construído já, embora as relações hegemônicas sejam relações capitalistas. Quando você monta um ponto de cultura, por exemplo, quando você sai viajando pelo Brasil, você, Elvio, sai viajando pelo Brasil e falando de educação e cultura, e reunindo as pessoas e conversando com elas, você está projetando uma sociedade que não é capitalista. Isso tem que ser valorizado, porque a antiga experiência do socialismo real e da esquerda do século passado e do século XIX valorizava essencialmente o acúmulo de forças. A expressão era justamente essa. Essas práticas tinham sentido como acúmulo político de forças, mas elas não são só isso. Elas são em si muito importantes, porque se você vê todas as transições, falando em transição, né, Boaventura, as transições de sistemas, de modos de produção foram sempre assim. O capitalismo não surgiu do nada. Ele surgiu por dentro do feudalismo, porque aquela sociedade restrita, murada, estamentada, em que você ia fazer o que seu pai tinha feito, o que seu avô tinha feito, tudo, rural, começaram a surgir forças que falaram, espera aí, é diferente, podemos romper essas hierarquias, ligada, submissa à igreja, não, vamos ao Galileu lá e tal, a Terra gira em torno do Sol e tal. E isso aí vai criando fermento, vai criando caldo de cultura para o novo, né? Bom, para a gente fazer até um fechamento aqui, né, para você fazer uma avaliação desses 12 anos, você viu o que eu estou aprontando contigo ao vivo. Falei aqui, né? do pós-capitalismo, mas não falei de outras palavras. Aí, agora nessa questão, você vai falar um pouco de outras palavras, mas antes disso, só para dar a informação correta do que eu citei aqui, tá? O empresário que eu falei, o empresário que levou o Guedes a Bolsonaro quer mais desigualdade, não menos desigualdade. O nome dele é Winston Ling, né? Ele é ligado ao Paulo Guedes, né? E é criticado por perversidade e ódio aos pobres. E há quem diga que 33 milhões com fome não é culpa do Bolsonaro, segundo ele. Bom, mas voltando, então, para a gente fechar agora, né, essa primeira semana nossa aqui de Jornal da Manhã, eu gostaria que você falasse desses 12 anos, então, do Outras Palavras. Para quem não conhece os Outras Palavras, né,
saber o que é os outras palavras, que, aliás, eu gostei demais aqui do formato site, onde você tem outras palavras, outras mídias, outra redação, outra saúde e outros 500, e provavelmente vem outras coisas por aí a mais, né? Mas, enfim, querido, o que foram esses 2 anos? Fazer uma rápida avaliação aí, que eu vou te dar só 4 minutos e 72 centavos. Vamos lá. Quem sabe a gente faz outras manhãs. e programa de rádio outras manhãs. Já gostei. Outras manhãs, com certeza, outras manhãs. Vamos lá, querido. Mas, outras palavras, a gente podia chamar de uma revista eletrônica, ela é atualizada todos os dias, mas ela não tem caráter principalmente noticioso. Ela tem caráter de análise, de trazer algumas informações que as mídias tradicionais não trazem. Por exemplo, essa história da luta contra a privatização da água em Ouro Preto, eu acho que nós estamos trazendo com uma certa exclusividade. Ou análise sobre certos fenômenos internacionais, análises e debates. Por exemplo, a gente debate com muita profundidade a disputa pelo futuro da tecnologia. Nós estamos num cenário em que a tecnologia pode substituir o trabalho humano, em boa medida, em que a tecnologia pode escravizar o trabalho humano ao mesmo tempo. Isso não depende das máquinas, não sei se feliz ou infelizmente, depende dos seres humanos que estão por trás delas, que têm o controle desses processos. A inteligência artificial, por exemplo. A gente discute também certos fenômenos muito importantes ligados à globalização, o chamado livre mercado, que de livre não tem nada, a livre circulação dos capitais, a concentração de riquezas. A gente procura fugir um pouco, isso que você estava falando, a gente não é um site de polarização, a gente não é um site de fla-flu, a gente tem uma rede de colaboradores, tem umas 1.000 pessoas mais ou menos, tem uma redação, você conheceu, de 6 pessoas, que coordena a recepção dessas contribuições desses colaboradores, edita o material, publica o material. O nosso site, outras palavras, e esses outros que você falou, Outra Saúde, outras mídias, ele é atualizado todos os dias, a gente publica aproximadamente 8 textos todos os dias, nessa pegada, primeiro nessa orientação, né? Nós precisamos realçar, digamos assim, os fatos que são sufocados, que são os fatos que mostram a possibilidade de uma outra sociedade e a construção de novas relações sociais desde já. E nesses 12 anos você considera que está conseguindo fazer aquilo que projetou? Falou, eu queria chegar nisso, estou chegando. Que nada, Elvio, um pouquinho, nós estamos só arranhando a história. Nós precisamos atingir muito mais gente e nós precisamos desenvolver programas, projetos como esse, nós precisamos entrar no audiovisual, nós precisamos estabelecer uma rede de parceiros internacionais mais importante. A gente tem um projeto muito bonito, que é o Resgate, que é o projeto de discutir bases para um novo modelo de desenvolvimento do Brasil, pós-neoliberal. A gente está cheio de ideias, a grana é curta, então, e a gente está na fase, importante isso, e muitas vezes nós todos nos angustiamos, porque nós estamos numa situação, numa maré baixa, nós temos que virar esse jogo para começar a nadar mais de braçada, nós estamos nadando pequenininho, nós estamos numa situação no Brasil de retrocesso muito grande. Então, num certo sentido, o primeiro esforço que a gente faz é para resistir, é para continuar podendo fazer outras palavras. Outras palavras têm uma característica muito interessante também. Ele não é nem sustentado por paywall, né? O que é sustentado por paywall? O que é isso? Paywall você obriga parede de pagamento, né? Você obriga o leitor a pagar pelo seu conteúdo, como tantos outros sites, inclusive muito mais ricos do que o nosso, fazem. Nosso conteúdo é livre. Todo mundo tem acesso a tudo, em outras palavras. E a gente não tem publicidade capitalista também. A gente tem um sistema que também chama Outros 500,
que é o sistema de financiamento autônomo, de outras palavras. Um conjunto de leitores, não são todos os nossos leitores, mas tem mais de 1.000 pessoas, contribuem todo mês no cartão de crédito, no boleto, com outras palavras. E é legal, porque a gente oferece para eles, além da satisfação de estar construindo um projeto de imprensa e de mundo alternativo, alguns brindes, digamos assim. Como é que a gente faz isso? A gente publica publicidade de parceiros. Por exemplo, a editora Boitempo é nosso parceiro. Agora, a editora Unesp é nosso parceiro. A revista Cult é nossa parceira. Tem uma série de empreendimentos da economia, digamos assim, social e da economia da cultura, que anunciam, em outras palavras, de graça, esses anúncios que às vezes aparecem em outras palavras, a gente não está recebendo grana por eles, até porque os anunciantes não têm verba publicitária tradicional, mas eles nos oferecem descontos e gratuidade. Por exemplo, o cara assina outros 500, sempre tem sorteio de livro. O Teatro Oficina, por exemplo, quem assina outros 500 paga metade no Teatro Oficina, porque a gente divulga o Teatro Oficina, não cobra, mas em compensação obtém esse desconto. Então, agora entraram novas editoras, entrou o Cine Belas Artes, a editora Autonomia Literária, a editora Elefante. Então, é um leque de parceiros culturais que dão uma certa animada em quem contribui com outras palavras para ter acesso também à cultura, a livros, a cursos, a espetáculos. Muito bem. Bom, e nisso a gente fecha a semana, então, são 46 minutos e 47 do primeiro tempo, fecham-se as cortinas. Bom, enfim, nós fechamos, então, essa primeira semana do outras manhãs, né? Gostei dessa definição. E, bom, e a gente provavelmente volta, então, nós vamos fazer os combinados aí, a gente volta semana que vem às 7h30, né? Provavelmente já na cara do Outras Palavras, com todas as características de outras palavras, tá certo? Antônio, quero te agradecer muito aí pela participação essa semana, agradecer também você abrir o espaço para a gente aí, fazer esse trabalho, que faz muito tempo que eu estou com essa vontade desse Jornal da Manhã, a gente começou junto, inclusive, no rádio, né? Na Rádio Fiscal, no Antenado, toda manhã botava você no telefone ali, estava caminhando, enfim. E para mim está sendo muito bacana. Então, a gente só vai estruturar bacana, então, a partir de agora, dentro de Outras Palavras, Outras Manhãs, né? Que vai contar um pouco para a gente aqui o nosso dia a dia. E no caso da sexta-feira, hoje, a gente falou um pouco como é que foi a semana. Não falamos sobre as perspectivas da semana que vem, mas a partir da semana que vem a gente já vai estar mais organizado e mais articulado nessa nosso roteiro aqui. Antônio, muito obrigado pela tua participação. Um bom dia para você, meu querido. Bom dia, só um comentário aqui sobre isso que você falou. A gente fez uma semana de pilotos, né? A gente, a partir disso, vamos juntos, inclusive, analisar esses pilotos e vamos estudar e buscar maneiras de garantir a sustentabilidade e a perenidade desse projeto. Isso a gente conversa um pouquinho. Muito bem. Então, até mais, até breve. A gente volta com Outras Manhãs, que é o Jornal da Manhã aqui, no Outras Palavras. Um abraço, meu querido. Bom dia para todos vocês e para todos nós. Vamos lá. Um abraço, boa semana. Bom fim de semana, gente. Para nós.